Olá pessoal, nessa videoaula vamos explicar sobre essa playlist de derivadas parciais que vai incluir funções de classe C1, C2, CK, um pouco de diferenciabilidade, regra da cadeia, essencialmente derivações. E, vamos dizer, o objetivo dessa playlist é aprender os conceitos de derivação no cálculo de várias variáveis e como calculá-las. Então, para dizer o que eu quero falar disso, essencialmente, vamos aprender a calcular derivadas parciais várias vezes, olhar se a função, as derivadas parciais são contínuas ou não, aí são as funções de classe CK. Além disso, vamos explicar também o que não vamos fazer, eu acho que é mais fácil para entender. Primeiro, a gente não vai entrar em teoremas profundos, como o teorema da função implícita, ou ficar procurando máximos e mínimos, classificação de pontos críticos, e também a gente não vai falar em nenhum momento do vetor gradiente. A gente só vai, como dizer, pegar derivadas parciais, entender um pouco as contas, colocar bem pouquinho de geometria para não ficar tão abstrato, não ficar só conta, e essencialmente é isso. Principalmente quando a gente aprender a computar as derivadas, como a regra da cadeia, que exige um pouco mais de concentração, principalmente quando a gente deriva duas vezes. Então, pré-requisito. Eu gostaria que tenha um pouco de conhecimento de continuidade. Quando eu digo pouco, não é para resolver os exercícios difíceis de continuidade, usando curvas de níveis, nada disso. É entender, olha, x vezes y é contínua? Sim, por quê? Porque é multiplicação de funções contínuas. Seno de x ao quadrado mais y ao quadrado é contínua? Sim. Além disso, eu vou precisar em uma outra aula também um pouco do conceito de continuidade por caminhos, que a gente acha caminhos diferentes, dando limites diferentes, logo o limite não existe. Essencialmente isso também vai, quando eu precisar disso, eu também vou indicar na videoaula em questão. E também, claro, cálculo 1. A gente vai derivar. Se a gente vai derivar, é interessante que o aluno saiba fazer as contas de derivadas. Se o aluno ainda não sabe, também temos uma playlist de cálculo 1, de derivadas, em que a gente faz bastante exemplos com regra da cadeia, regra da multiplicação, regra da divisão, e é bem aconselhável que o aluno saiba bem esses conceitos, consiga fazer bem as contas, porque até para a sua graduação inteira, porque isso vai aparecer sempre. Bom, então, dito isso, ementa. A gente vai começar falando, claro, de derivadas parciais, falar bem basicamente a definição, mas nada. Não vamos chegar tão profundo assim nesse sentido. Eu quero que entenda como fazer as contas. Depois de derivadas parciais, ok, a gente vai derivar mais vezes. Então, derivou duas vezes, a gente vai querer saber se a função é de classe C1, C2, ou seja, classe C1. Classe C1 é quando as derivadas parciais que vai aparecer função também sejam contínuas ou não. Isso quer dizer se é a função de classe C1. E quando a gente chegar em funções de classe C2, CK, vai ter um novo teorema que ajuda muito a fazer conta, ou melhor, ajuda muito a reduzir as contas, que é o teorema de Schwarz. Que diz das derivadas mistas. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Após essa, vamos dizer, essa introdução, que a gente aprenda a derivar e reconhecer funções contínuas, tá? Antes que eu esqueça, funções de classe 1 é onde a gente também vai usar continuidade por caminhos, quando a gente quer demonstrar que uma função não é de classe 1, pelo menos alguns exemplos razoavelmente simples, mas muito importantes e muito instrutivos para a gente entender essa conceituação. Além disso, a gente vai falar, depois que aprendeu, o conceito que é muito importante de diferenciabilidade. Como eu disse, isso aqui não vou ser técnico, eu só vou querer que chegue no plano tangente. Porque quando a gente quer fazer regras de derivação, o conceito importante não é a função ser de classe 1. O conceito é o fato da função ser diferenciável. Ou seja, a regra da cadeia, que a gente vai aprender aqui embaixo, ela é, vamos dizer, uma consequência direta da diferenciabilidade. E o que a gente vai deixar claro já nessa ementa é que classe C1, que é fácil reconhecer, implica diferenciabilidade. E diferenciabilidade só olhando por diferenciabilidade, o conceito de diferenciabilidade é um conceito um pouco áspero para entender. Principalmente verificar já direto se a função é diferenciável ou não, sem ter em mãos que a função é de classe 1.
Então, aqui a gente só vai falar também bem por cima qual é o conceito importante e o porquê de ser importante. Aí a gente vai falar um pouco de diferencial, mas bem por cima mesmo. E também, como disse, a regra da cadeia. E depois que a gente fala da regra da cadeia, é comum a gente falar de derivadas direcionais. Temos uma fórmula ótima usando regra da cadeia. E no final, vamos essencialmente estender todos esses conceitos para derivadas de ordem superior, que é o polinômio de Taylor, que essencialmente engloba tudo isso aqui por trás. Tá? A gente vai precisar da regra da cadeia, entender um pouco o que acontece com as derivadas não direcionais, mas está embutido se a gente olhar a dedução. Então, o polinômio de Taylor é mais para informação que a gente... Ou seja, diferenciabilidade no cálculo 1 se estende para polinômio de Taylor, quando a gente trabalha com mais diferenciabilidade. Então, vale a mesma também para o cálculo de várias variáveis e ver como funciona o procedimento, como funcionam as fórmulas. Isso aqui está na parte final dessa playlist, basicamente. O que a gente não vai falar? A gente não vai entrar por exemplo, funções que são diferenciáveis, mas não são classe 1. Funções em que não funciona o teorema de Vaz. Não vamos entrar nos contra-exemplos. Que os contra-exemplos essencialmente são bem artificiais. Você tem que achar essa função que não acha não. Normalmente você olha e trabalha. É um pouco mais matemático isso. Então, a gente aqui, vamos dizer, estamos na parte que funciona. Então, a gente vai estar sempre por aqui, né? Funções de classe CK e nada função com muito colchetes, assim, muita chave. Tal função se for maior que zero e outra coisa se for menor que zero. Não é uma função definida por parte. São funções, vamos dizer, clássicas, que a gente vai trabalhar essencialmente. Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês.